meu podcast de hoje, vamos falar de assunto que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu tô sempre tomando um cafezinho. Entendo alguma coisa de café? Claro, lógico que não. Mas gosto de café, né? O Jonas que trabalha conosco aqui também, né? Traz o café diferente, moe na hora, tem aquele aroma, é muito bom. Por isso que hoje vamos falar com um especialista, um barista que fala sobre café, que prova café e vai tirar algumas dúvidas. Ele representa a empresa Coffee Us, né? Que vai explicar para nós que empresa é essa, como funciona. Bom, e um cara super jovem. Carlos Ribeiro, obrigado por ter aceito o nosso Imagina, convite. a gente que agradece sempre. Prazer em te receber aqui. É sempre uma honra estar junto do Joel Alves, né? Uma grande figura conhecida e... Isso aí, vamos lá. E tomador de café. Bastante. Agora, o que é um barista? Explica para O nós. barista, ele é o profissional que conhece e domina todos os métodos de preparo do café. Então, ele conhece tudo que pode ser feito, parte de granulometria, de extração, tempo de extração, tipo de café, o que é adaptado para cada processo, enfim, é o profissional que domina a área de extração do café. Certo. E por que tu escolheu essa profissão, Carlos? Eu gosto muito de café desde muito novo, consumia muito e eu tinha muito pouco conhecimento. E aí algumas coisas foram se juntando, por exemplo, né? Eu gostava muito de café e eu comprava café de Minas Gerais. E aí eu era muito refém do valor e frete. E aí quando eu conheci a Marina, que é a minha sócia e a minha mulher também, ela queria muito ter uma empresa. E aí, como eu comprava café e ela queria ter uma empresa, foi algo que juntou ali. E aí então a gente começou há muitos anos atrás, lá em 2021, a trabalhar com a cultura. E eu ainda também não sabia fazer o meu café como eu sei fazer hoje, né? Eu apenas gostava, comprava o café, fazia de uma forma errada. Que nem eu olhava vídeo no YouTube, via, Exatamente. provava. E aí eu vi o pessoal fazendo e eu tentava fazer. Fazia errado? Óbvio que sim, porque eu não tinha muito conhecimento, mas eu gostava. Eu já comprava o grão, então eu já tinha um erro a menos, né? Uhum. E aí a gente juntou o meu desejo com o desejo dela e criamos uma empresa de representação de fazendas e tal. E aí foi isso. Foi entrar na cultura, estar dentro e sempre pensar, pô, como é que eu posso entregar melhor para o meu cliente? E aí que eu fui começar a procurar conhecimento, antes de ser barista, antes de ter formação para isso. E aí a gente foi pegando informação aqui, olhando vídeo ali, aprendendo um pouquinho, fazendo aquele cursinho básico de barista que tem em qualquer marca de café, e foi aprendendo aos pouquinhos a fazer o café passado, E aí depois, quando a gente migrou porque nós temos hoje, daí sim a gente fez uma formação profissional, né? Hoje a nossa equipe, eu também sou barista profissional, e aí a gente entrou para a parte extremamente técnica, né? E hoje a gente tem conhecimento para todos os métodos, todos os processos da extração do café. Ou seja, tu gostava do café, aí eu conheci alguém que também gostava, se tornou tua esposa e disse, cara, junto nós vamos viver do café. Vamos fazer isso. E aí começaram a comprar café de outros lugares, é isso? Isso. Nesse início a gente trabalhava com 8, 9... vertentes ali, desde fazenda de café, microtorrefação. E aí a gente descobriu que aqui no nosso estado tinha opções, a gente trazia opções de Minas Gerais. A gente gostava de variar de onde vinha o café, porque às vezes o pessoal fica... refém de um lugar café só. bom é só de Minas Gerais, mas não é verdade. Café bom é do Brasil. E aí no Brasil a gente tem uma dezena de locais que produzem, né? Então a gente foi trazendo de diversas regiões. Café do Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente foi trazendo de vários locais. E aí a gente fazia aqui em Lajeado. Há muitos anos atrás, o pessoal deve recordar, ainda ocorre hoje, né? Mas a gente não participa mais do Arte na Praça, Arte na Escadaria. Sei. Tudo isso a gente fazia. Quase todo final de semana a gente estava lá com a nossa banquinha de café, vendendo o pacote de café, moendo café e fazendo café para as pessoas. E ali... Só do café, só fazendo café. Isso, a gente, claro, tinha outro emprego e isso tudo para nós era uma renda extra ainda, né? E aí o pessoal vinha tirar dúvida com a gente e naquele momento a gente era autoridade, né? E muitas coisas a gente tirava da cabeça e vamos embora, porque no ao vivo é um pouco diferente, né? Tu precisa se adaptar. E aí a gente foi aprendendo com as coisas que a gente mesmo falava e que a gente ia mesmo fazendo e depois a gente foi cada vez se especializando mais. Pô, que legal isso aí. E aí, qual é o melhor lugar de café? Eu estive em Minas e realmente lá eles dizem, né? Muito bom. Bom, a história, a Revolução Mineira passa muito pelo café, né? Que queriam vender por maior preço e não conseguiu. E aí acabou tendo uma guerra, quase que brasileira, né? Muito tempo.
Agora, o café melhor, de fato, é o mineiro, não? Isso depende, varia. Eu sempre penso que é relação de gosto, né? Cada estado ele É que nem tem o cerveja. isso, cada estado tem o seu terroir, que é o seu agrupamento de chuva, sol e o que pode acontecer na parte do estado. E aí, alguns terroirs trazem um perfil de café diferente. E, por exemplo, o teu perfil gosta do terroir que tem em Minas Gerais. Então, para ti, o teu café vai ser um mineiro. Tá. Mas o meu perfil de café se adapta melhor ao terroir entregue no Espírito Santo. Então, o meu café vai ser o melhor do Espírito Santo. Então, O paulista, que também isso, produz bastante e café. aí, por exemplo, e aí agora nós temos uma micro-região que é no sul do Goiás. E aí, quando vê, se adapta ali, que é totalmente fora. Então, eu não vejo que tem um local que é o melhor do Brasil. Tem o melhor local pro teu perfil. E aí, Perfeito. isso. E aí eu sempre falo, experiencia. Hoje nós temos milhares de fazendas, de microtorrefações. Nós temos os amigos aqui de Arroio do Meio, que a gente trabalha bastante, que é o pessoal da Talcaf. Eles trazem de diversas regiões. Prova todos, sabe? Consome tudo para tu ver, pô, esse aqui é o meu café. E aí tu... Eu gostaria que tu explicasse um pouco para nós, Carlos, como funciona o café. Eu fui conhecer uma fábrica, né, de café no Paraná, interior do Paraná, em Tomazina. E aí não é tão simples. Eu achei que colhia, esperava secar. Não, mas não é, né? Tem um processo. Gostaria que tu falasse para nós, antes de lembrar de que estamos gravando esse programa na Oral Unique, né? Um prédio excelente, estrutura muito boa, né? Tá bem atendido aqui, não? Maravilhoso, Né? maravilhoso. Top. Sicredi, nosso patrocinador aqui também. A Caderod, né? É nosso patrocinador desde o início. Quicão, né? Restaurante. E Santa Clara Máquinas Elite Show. Como é que funciona para o café chegar na mesa do consumidor? Seja ele em grão ou mesmo em pó, como é que funciona esse processo aí? Hoje a gente tem no Brasil dois caminhos, que é o café em grão, né? Que é o café especial. E aí nós temos a outra vertente que é mais barata, que é o café tradicional de mercado. Vamos pensar dessa forma. Ou em né? pó. Esse café de mercado, vamos começar pela parte ruim, depois vamos para a parte boa. O café de mercado, eu como profissional sempre falo, é refúgio. Então, tudo que uma fazenda... Ele é café também, mas ele é refúgio. Tudo que uma fazenda produz, durante esse processo de maturação do grão, alguma coisa cai, é normal. Cai no chão, fica ali. Essa sobra que cai no chão é varrida, é limpada, e isso é separado para ser vendido e manufaturado depois como café... Tu tá brincando. É isso aí, é bem ruim mesmo. E aí, nesse cair grão, entra toco, bicho, terra, pedra, entra tudo que tá no chão. O que está no chão é De o que... fato é isso que acontece. De fato é isso que acontece. E aí, claro, quando a safra ficou boa e eles vão colher o café, eles vão fazer a separação do que tem ali. Eles vão usar o que é muito bom e o restante a fazenda não utiliza. Não utiliza, mas não perde. Isso. E aí essa sobra que não é muito boa, eles agrupam com aquele refúgio de lavoura e aí isso ali é utilizado. Por que eles vendem? Porque hoje em dia é muito mais barato tu comprar um fertilizante, por exemplo, e aí eles não precisam mais usar aquele restolho como agregar aquilo ao solo. Então eles vendem aquilo que economicamente é melhor. Então é mais ou menos dessa forma que é feito. Aí esse café bom, ele é separado e aí entra vários processos ali, desde o café lavado, do café secado à altura, café secado no terreiro, que é algo muito clássico do Brasil, Sim, né? que estende lonas. Muito Eu vi no Paraná, se estende lonas, e aí eles ficam cuidando o tempo todo do clima, porque se chover, estraga. Se chover, ele vai estragar, então ele eles precisa... estendem e ficam cuidando. É, mais ou menos isso. E aí entra processos lavados, e aí já entra outros tipos de processo honey, processo de café lavado, secado natural, café que foi secado numa altura. Existem vários processos ali e o que vai definir o processo é o profissional lá da fazenda e o que ele quer entregar para o cliente dele. Então, pô, esse meu grão aqui, ele é mais valorizado se eu faço esse processo. Então, ele vai se adaptar para aquele. E isso varia de região em região. Tem região que utiliza somente o processo de chão, tem região que utiliza o processo que o café é secado em cima de uma mesa, e assim vai indo. Eles sempre vão se adaptando, porque se eu estou numa região que favorece um e eu fizer o outro, meu café sai ruim. Então eu preciso me adaptar ao que para mim é possível. Hoje o grão mais vendido no Brasil é o Arábica. O Arábica é o café que tem, ele é o mais complexo, mas é o que tem melhores resultados. Nós temos o café Robusta também, que é
É uma variedade, hoje em dia ela não é pior, por exemplo, só que ela é uma planta mais forte, ela aguenta mais intempéries e tudo. Só que ela traz um grão mais comum, um resultado mais comum. O arábica não, o arábica tu já tem um perfil sensorial muito maior, tu tem uma árvore de resultados ali muito maior. Então por isso que o arábica é o mais consumido por esse resultado. Carlos, então eu que gosto de café, e agora eu vi que eu não entendo nada mesmo. E aí eu compro no mercado o café, seja lá qual marca que for, pagando 25, meio quilo, né? R$ 25 meio quilo. E esse café que eu tomo não é o café, então. Não é café de verdade? Não é. Ou é um café bem... Não, assim, ó, pode ser bom, pode ser mais ou menos, mas eu sempre penso no preço. O café, se tu for, ele é um commodity, né? Hoje em dia ele dá na faixa ali dos 90, R$ 100 o quilo. Então, se tu pagou R$ 25 em meio quilo de café, o que tu tem ali pode que não seja café, entendeu? Porque se o quilo dele no mercado é 100, tu pagou... É mais ou menos uma conta que tu faz. Mas hoje em dia já tem muita marca de café muito boa. Por exemplo, tu vai no mercado aqui do centro, tu encontra café especial por 20, 30, R$ 40 ali, que é um café muito bom. Não vai ser o melhor do mundo. Não vai ser um café, por exemplo, que tu traz lá da fazenda, mas vai ser um café muito bom. Muito bom. Né? Porque hoje em dia o consumidor pede por isso, então acaba tendo essa acessibilidade, né? Outra coisa, o café, eu posso ir em pó, quando eu compro ele em pó, tá? E passo na cafeteira em casa. Esse também é um café bom, não? Um café bom, ele consigo melhor apurar quando ele vem em grãos e eu moo em ele. Melhor em grão, sempre em grão. Sempre em grão. Porque quando tu moe o café, tu já quebrou o grão por completo. E aí tu já vai perder perfil sensorial, tu já vai perder gordura que ele tem, tudo isso ele já vai perder. Então, não é que ele vai ficar pior, o tempo de vida dele vai diminuir muito em comparação ao grão. O grão tu vai conservar ele por muito mais tempo. Se tu compra ele já moído, não é que ele vai estar ruim, mas ele vai encurtar esse período dele por muito... Por isso que ele vem a vácuo. E isso é outra situação. O pessoal acha que às vezes o café a vácuo é muito bom. Não, também não é verdade. O café ele precisa inflar o pacote e ele tem uma válvula dentro ali para ele soltar aquela pressão que tem dentro. Porque essa pressão ali vai estragar o teu grão ali dentro. Por isso que tem a válvula. Então ele infla, o café respira, ele infla o pacote, e aí a válvula tira aquela pressão que tem dentro. Quando o café vem a vácuo, todo esse resíduo que o café produz, que ele está respirando, ele fica preso ali dentro. Sim. E aí ele fica oxidando o pó ou o grão que está ali dentro. Ele não libera, ele precisa liberar isso. Porque então, é um grão, é orgânico. Isso, então o café que ele já vem a vácuo, porque ele é a vácuo, porque ele é melhor. Não, ele é a vácuo porque a pessoa lá optou por fazer a vácuo, porque, digamos assim, numa logística de metro cúbico, cabe mais, se eu aperto ele bem. Então, às vezes é isso, às vezes é só para caber mais dentro da caixa. Bom, eu não consigo moer, minha vida é corrida, não tem tempo, nem essa paciência, né? Porque tem que um processo, né? Moer e tal, não tem máquina para moer. Eu compro, tem café bom, né, de acordo com o meu paladar e meu bolso, que eu posso comprar moído. Só são cafés especiais. É isso, né? Existe, por exemplo, aqui na nossa região nós temos uma microtorrefação em Arroio do Meio, que tu pode mandar mensagem para eles: olha, eu quero um pouco de café, mas eu quero moído. Eles vão te pedir qual o processo que tu faz, se é numa cafeteira normal, se é aquele filtro melita, se é numa maquininha expresso, e eles já vão moer para ti, entregue da forma que tem que ser feito. E se tu quer ir no mercado, hoje em dia, em alguns mercados que tu vai, tem um moedor lá, por exemplo. Então, tu bota o café ali, ajusta a moagem, não precisa acertar, porque tu não é um profissional da área. Tu só precisa fazer da forma que tu acha. E se tiver dúvida, pedir para alguém que tu conhece. E aí tu moe ali, chega em casa e faz. Nós temos uma dúvida lá em casa tremenda. Nós usamos por muito tempo o saquinho dentro do bule e passava com água quente. Fervendo, pode ser não? Pode. O que eu penso como profissional, tá? O café, quando tu ferve a água que tá 100 graus, ela nunca vai queimar o café, porque o café torrado é 200, 300. Então uma água a 100 não vai queimar. Mas acontece que uma água a 100 graus não vai extrair 100% do grão. Da mesma forma que uma água a 80 graus também não vai extrair 100% do grão, no caso pó. Então, os dois, o extremo alto e o extremo baixo, tu vai molhar o café, mas ele não vai lavar o gosto 100%. Para tu ter uma extração completa do teu resíduo ali, 90 graus, 92 graus, ele vai extrair por completo todo o pó que tu tem ali dentro. O ideal seria 90 graus. 90, 92 graus, e aí varia. Começou a chiar, desliga. Isso, mas aí, claro,
ferveu a água. O que acontece? Quando tu bota 1 litro de água e ela ferve, aquele 1 litro não é mais 1 litro, porque ela evaporou uma parte. E aí, num termo técnico, a água fica dura, porque ela reduziu, ela concentrou. Bota um gole a mais de água, pega um outro copinho, bota um pouquinho. Como vai estar 100 graus, aquele copinho já vai reduzir um pouquinho. Até tu ter o teu setup ali para tu fazer o café e tu começar o despejo de água, ele já vai reduzir a temperatura. Existe uma diferença em passar no filtro, esse filtro Melita, passar num saquinho ou na cafeteira, não? Tem 100%. Cada processo... O profissional, o barista, me diz que eu tenho que fazer o quê? Nós estamos discussão lá em casa, que eu comprei o filtro, que eu achei muito higiênico. E aquele filtro de pano, né? Chega gente lá em casa e tá passando aquele... né? Mas aí a minha família diz, não, fica melhor o café no de pano. Daí eles estão numa briga, demora muito no de filtro. Qual que o profissional barrista me... Olha, eu indico o que eu mais gosto de tomar, tá? E é o mais prático. Se chama Rario V60. Rario V60 é um processo, é um Melita. É um Melita V60 porque ele é um filtro em V, assim, e porque ele tem um ângulo de 60 graus. Mas é praticamente Melita. Agora vamos ao Melita, né? Para cada processo ali tu vai ter um tipo de moagem, tu vai ter um tempo de extração diferente. O Melita ele tem um furinho embaixo, né? Tem. Que eu abri, era muito pequenininho. Isso. O V60 tem um negócio de 1 polegada, assim, ó. Tem um buraco de 1 polegada. Então ele vai ter mais velocidade. O Melita a gente abre porque a gente não tem paciência para extrair. É normal, também fiz isso. E o café fica frio? Também fiz isso. Porque o pessoal fica... Tu também fez? Também fiz isso. Um dia foi semana passada até, daí o Melita ali passando muito devagar, aí gente na casa, todo mundo chega na casa e eu ofereço café. Daí, muito devagar, eu fui lá e abri. A Fran diz, não, agora tu estragou o café. Eu disse, não, mas tá passando mais rápido, tá mais quente que antes, demorava muito. O que tu pode fazer para corrigir ele é pegar um pão um pouco mais grosso. Ele tá... O café passado no Melita, nesse Rario que eu comentei, ele é uma extração de 3 minutos, tá? Vamos pensar assim, 3 minutos e meio no máximo. 4 minutos ele já fica muito numa temperatura mais baixa, já não fica legal. Mais 3 minutos, legal. Aí se tá levando muito tempo, não é porque o filtro ali tem um buraco menor, é porque para aquele processo ali, o pó tá muito fino e a água demora muito para passar. Então se tá demorando muito, engrossa um pouco. Por isso que entra já a compra do café em grão. Porque daí se tu nota que tá passando muito devagar, na tua próxima passada, tu vai moer mais grosso e vai botar. E vai corrigir esse tempo de extração. Se tu tem um pacote que é inteiro moído, tu vai ter que se contentar a fazer aquele pacote inteiro dessa forma ou mesclar para outro processo. E o sabor não muda, né? Se for filtro ou saco. Olha, de pano. Num conceito técnico diferencia, sim. O pano, o filtro de pano, que é muito cultural nosso, né? Minha mãe tem, minha avó tem, a avó da minha avó, e assim vai. Muita gente tem esse filtro. E às vezes nem era um pano, às vezes era uma meia, né? Ou era só o que tinha, ou né? nem era o filtro Já de foi pano. acampar? É o que tem. Um pano assim, ó, uma toalha ali que tu só emborcava. Pega um pano limpo, pega um pano de prato. Daí com o Jonas, não tem mais pano de prato. O que tem aí? Camiseta, é ótimo. E o ruim quando só sobra cueca, né? Aí é outra situação. Cueca ou meia, qual dois? Né? Aí tu... Não, acho que é meia também, não. Mas é isso, é muito cultural. E aí pra tu fazer... se tu congela ele, por exemplo, assim, que é o que eu sempre indico para quem tem filtro de pano ou tem uma meia para fazer o café, congela. Porque daí, quando tu passa, ele suja, né? Ele fica um pouco marrom. Isso é resíduo de café. Então, não limpa. Isso é um resíduo de café. E é algo orgânico. Se tu deixa ele exposto, em algum momento essa matéria orgânica apodrece. E isso afeta teu perfil de café. Não que vai, talvez, te fazer mal. Pode ser. O ideal é congelar. Isso. Bota dentro de uma caixinha, congela ele. E aí, toda vez que tu utiliza, tira ele congelado, passa uma água quente, lava ele bem e aí faz o café. Mas sim, cada processo ali vai ter um resultado diferente. Bom, estamos conversando com o Carlos Barista, né? Entendedor de café. E aí vamos falar também sobre as diferenças de café no próprio Brasil. Mas antes de lembrar, Imogel, 40 anos, nosso parceiro aqui. Tradição Digital em Arroio do Meio, um abraço para o Adriano. Casa do Ciclista, a Mepase, também nosso patrocinador. E CFC Vitória, né? Também os grandes parceiros. Quem vai para São Paulo ou Paulista, quando vem para cá, acha o nosso café muito aguado. Né? Porque eles tomam um café mais curto. Né? Lá e é mais encorpado, mais forte o café deles. É o mesmo café que o nosso,
né? Só que eles não passam com tanta água, nós passamos mais aguado. Tem diferença na qualidade do café ou questão de hábito cultural? Eu acho que é muito cultural. Por exemplo, assim, nós temos um amigo hoje que é daqui de Lajeado, que ele é colombiano. E aí, volta e meia, ele vai lá pra Colômbia e ele traz café. O mesmo café deles a gente aplica no mesmo processo, da mesma forma, que vai dar um resultado diferente. Mas daí é porque são regiões diferentes ali, são países diferentes, enfim. Mas, e lá tem uma cultura também diferente de torra. O café lá é muito torrado, é muito escuro. O nosso café tem uma torra mais leve. E isso pode ser que seja a diferença, né? Talvez tu vai para São Paulo, eles estão pegando o café de alguém que torrou o café demais. E aqui a gente é um pouco mais, digamos assim, vamos fazer uma torra mais leve para não ser tão forte, né? Aham. E aí o pessoal faz algo mais leve, fica essa diferença. Mas às vezes pode ser só cultural, tipo, talvez lá a pessoa que vai fazer bota mais café, enfim, mas não tem uma diferença por ser tipos de café diferentes. É só o assim. gosto mesmo. É, Agora, aí vocês montaram a empresa, a Coffee Us, isso. e aí vocês fazem o quê? O que é essa empresa? Porque vocês trabalham, não tem um balcão. Ah, eu quero comprar o café de vocês. Não. Antes vocês faziam isso, né? Nós tínhamos Começou essa. como? Isso, nós tínhamos essa representação, então, que a gente trazia cafés de diversas regiões e a gente também não tinha ponto físico, porque isso tudo era renda extra, né? Muitas pessoas fazem serviço de garçom, fazem serviço enfim, freelas, né? A gente tinha esse negócio de café. Tu trabalhava com o quê? Eu trabalhava na Arroio do Meio, lá em 2021 eu trabalhava em Arroio do Meio, numa indústria, e aí eu logo saí de lá e eu fui trabalhar de vendedor aqui em Lajeado para uma empresa, que ali eu absorvi muita coisa, né? E eu achei incrível. Talvez eu não fui o melhor vendedor, mas eu absorvi muita coisa lá. E a Marina também trabalhava nessa mesma empresa. E aí a gente tava com esse negócio e era a nossa forma de fazer renda extra. A gente não é o perfil de pessoa que vai pra festa, essas coisas. A gente é muito caseiro, né? E aí então a gente tava em casa, a gente ia pras feiras de praça vender pacote de café e conversar Que com... vocês compravam que e a gente revendiam. comprava e revendia. E aí enfim. mostrar, ó, degusta esse café, é assim que fazia. Isso. Aqui, nos últimos meses que a gente fazia isso, a gente levava melita, jarrinha para passar café na hora. E aí a gente ficava ali moendo café e fazendo e vendendo pacote de café. E aí nós tínhamos uma fila com 30 pessoas e quem ia no Arte na praça aqui, na Praça do Papai Noel, via isso. Tinha uma fila de 20, 30 pessoas esperando, às vezes meia hora na fila, para tomar um café de 200 ml, assim, ó, porque a gente fazia na hora e explicava como a gente fazia. E aí o pessoal gostava muito disso. E aí nós escutamos de um senhor que tem uma empresa, não vou me recordar o nome dele agora, mas ele disse, vocês não querem vir fazer café lá na minha empresa, que eu vou ter isso. E, não, a gente nem tem como fazer isso, a gente trabalha, né, enfim. Mas isso ali foi uma faísca. E aí depois, o que completou essa chama foi o algoritmo do Instagram. Pra Marina começou a aparecer muito negócio de cafeteria de evento, muito nos Estados Unidos e na Europa, porque aqui é algo bem limitado ainda. E aí começou a entrar muito conteúdo de gente, e ela começou a me falar, vamos fazer isso. E eu, não vamos não, porque primeiro a gente não tem informação, não sei nem o que é essas máquinas, não conhecia nada, e isso já era 2023, assim. E aí eu disse, eu acho que não tem como fazer, né? Alguém tem que ser o positivo, alguém tem que ser o negativo, isso é uma balança, né? Tem que dar o equilíbrio. E aí a venda do pacote começou a ficar muito difícil, porque a margem de lucro ficou muito pequena, e aí logo depois veio o 2023, e a gente sabe o que aconteceu em 2023 ali, né? E aí limitou entrega, limitou tudo, limitou a chegada de matéria, foi horrível. A enchente, e aí a gente já não tinha mais como fazer. E ela tava com a ideia, então, da tal da cafeteria de eventos. Eu disse, então vamos pra cima. Vamos tentar. Né? Já que nós já estamos até aqui, vamos com tudo. E aí a gente foi procurar o que precisava. Formação, e aí então eu fui lá e fiz a formação de barista profissional. E aí Aonde que isso faz? Eu fiz em Porto Alegre. Né? Hoje em dia aqui no nosso estado tem 2 meios, que é o meio que tu ganha certificado internacional, que é pela Café do Mercado. E tem os outros cursos profissionais com cafeterias renomadas em Porto Alegre. E aí, às vezes, são um pouco mais barato, mas tu não tem o certificado de profissional, ou tu vai pelo Café do Mercado que tu recebe esse certificado.
A gente foi, fez esses treinamentos, aprendeu muito, viu o que precisava e descobriu que aqui na região tinha um fornecedor pro tal do equipamento que a gente precisava. Então, parece que tudo foi se encaixando assim para dar certo. E aí, então, a gente entrou nessa modalidade da cafeteria. A gente pegou todos os equipamentos e montou uma cafeteria só para eventos. Então, a gente não tem um espaço físico, como a gente também não tinha antes. A gente não tem um espaço físico. Nós temos o nosso estoque, né? Que tem equipamento, café, tem algumas coisas que é em casa. E vai só nos eventos. E a gente trabalha hoje só nos eventos. Para quem conhece bem, por exemplo, a CDL, né? Tem um evento. E aí a CDL vai ter um evento, tem palestras, né? Tem uma série de situações lá durante todo o dia. Vocês vão lá e colocam. Eu já vi, inclusive tomei café, nem sabia que era de vocês. E vocês colocam lá um cantinho com café. É isso, né? Uma estrutura toda com café. Isso, exatamente isso. Que uma empresa contrata vocês, ou a CDL, ou a Sicredi, ou alguém contrata. Aqui na nossa região a gente tem um ótimo relacionamento e para nós foi o pontapé inicial, foi algo assim que virou a chave para nós, que foi a Sicredi. Então a gente na nossa família tem pessoas ali que faziam parte e a gente conseguiu um contato e o resto foi trabalho comercial nosso. Mas a gente apresentou para eles, eles gostaram da ideia e aí a gente, desde quando começou lá em final, nosso primeiro evento foi Expo Vale, tá? E aí lá a gente montou uma cafeteria dentro do stand da Sicredi e foi um sucesso, foi o nosso primeiro evento. E vocês colocam o logo de vocês, não? Ou nem aparece? Não. É sempre exclusivo da marca que a gente tá. Por quê? Porque a gente quer que a nossa cafeteria cria uma imagem, cria uma experiência que a empresa que nos contratou, que a aniversariante da festa, que os noivos da festa tenham a cafeteria do seu próprio evento. E é isso que a gente quer criar na cabeça do convidado, do cliente que chega no stand ou na festa. Que dentro ali tem uma cafeteria. E aí a gente trabalha muito com os personalizados. Por Sicredi a gente tem o avental do Sicredi, a gente tem copo do Sicredi, a gente faz tudo exclusivo. A nossa máquina tem o adesivo do Sicredi, fica tudo exclusivo da marca. Tanto que o pessoal olha para nós, vocês trabalham no Sicredi? Não, a gente só personaliza toda a cafeteria. E aí para outros eventos sociais e tudo, a gente também faz dessa mesma forma. Personaliza bancada, se precisar envelopar, a gente envelopa o nosso móvel, adesivo, faz tudo exclusivo para aquela festa, para que o convidado chegue lá e fique com aquilo. Cara, na festa lá, ou naquele evento tinha uma cafeteria da menina, do cliente, sabe? É por isso que não aparece o nosso logo. Oh, mas é muito interessante, né? Vocês entregam uma experiência que é de vocês, mas representando uma empresa. Né? E fica bonito para eles, fica bom para eles, para vocês, excelente. Muito mas bom. como as pessoas sabem que é vocês? Quem está ouvindo, por exemplo, vai fazer contato com vocês? No evento, nós temos a nossa parte comercial bem ativa. Então, se a gente nota que uma pessoa gostou do nosso serviço, nós temos os nossos cartões sempre conosco. A gente pega o número da pessoa, a gente chama ela, liga para ela, marca uma degustação, marca uma visita, conhecer o que a gente tem e a gente faz todo esse trabalho ali para a pessoa conhecer a nossa marca. Se a pessoa, por exemplo, a gente está no estande de uma empresa e a pessoa quer o nosso contato, se ela gostou muito, ela vai entrar em contato com a empresa. Isso sempre acontece. Se a pessoa... E aí já entra aquela situação que não é o contato direto comigo, é a indicação da empresa que nos botou. Que é até mais forte. Isso, que é até muito mais forte do que se a gente fizesse aquele contato direto. Então, é isso que a gente pensa. E a gente nota que realmente funciona para nós nessa modalidade. Que é quando a pessoa nos quer, ela vai entrar em contato com a empresa, e a empresa, não, o número deles é tal, indica a nós, e aí já vai meio caminho andado, sabe? Certo. E eu preciso tirar uma dúvida. Muitas pessoas colocam açúcar no café. O açúcar no café pode, não? Claro que pode. Se tu gosta, por que não vai ter um açúcar no café? A gente sempre tem nas operações açúcar, adoçante, enfim, vários tipos ali, porque não é porque eu... Não é uma regra. Não é porque eu que sou profissional que vou limitar se tu gosta de tomar açúcar, entendeu? Se tu gosta do teu café docinho, cara, o açúcar tá aqui, pode utilizar. Claro que vamos entrar num conceito técnico de novo, o açúcar vai mascarar o gosto do meu café? Vai. Mas tu gosta. Então quem sou eu para falar que tu não pode usar, sabe? E o brasileiro é um dos povos que mais toma café? Eu acredito que deve ser o que mais, pela população também, né? Mas eu acredito que é o que mais consome, sim. O melhor café do mundo hoje qual que é? Brasileiro. Brasileiro? Eu lembro de ter lido uma pesquisa tempos atrás que falava que o café brasileiro tem melhor gosto e do Panamá, se não me engano, tinha melhor aroma
Eles acabaram, às vezes Uhum. acontece isso, né? A melhor marca de determinado país se junta a outro para fazer algo diferente. Eu vejo que as pessoas definem isso por preço de venda. Então, por exemplo, assim, por exemplo, nós temos aquele café que aquele bichinho come e ele Aham. defende que tem um café. Aquele café é muito bom. Não, ele só é o mais caro porque o bicho tá morrendo. Mas é isso. Eles definem a qualidade do café a partir do preço. Talvez o do Panamá era por um preço muito alto. Então, pô, esse café tem que ter alguma coisa que diz que ele é o melhor. Mas para mim, o melhor café é o brasileiro. Onde a gente tem o melhor bioma para se produzir café, onde a gente tem chuva, a gente tem sol, nós temos temperatura, a gente tem tudo para produzir o melhor café. Claro que no mundo inteiro existem outras regiões que produzem absurdamente café, como na África. Na África também nós temos os melhores Tanto é, terroirs. o café não é nativo brasileiro. Né? Não. O café ele veio de fora, ele veio. Agora é uma pergunta que eu tenho que pesquisar de onde é que veio, porque existem muitas informações, mas ele não é brasileiro, ele veio de fora. E no Brasil ele se adaptou muito bem na região de Minas, Espírito Santo, São Paulo, pela altitude, né? A gente planta café aqui, ele nasce, ele floresce, porque a nossa terra ela É que nem plantar manga aqui. ela é fértil, mas não significa que a gente vai ter um café bom. A gente vai ter um café muito ácido, café ruim, porque a gente não tem altitude para produzir café. Diferente de Minas e São Paulo, que daí já é 1.900 metros de altura, né? O que o café precisa. E aí, se tu for analisar por altura, nós temos uma linha no mundo que tu pode produzir, que é a linha de Minas Gerais. Aí tu já vai indo por lado lá na África, região da Etiópia. Aí tu já começa a pegar a Oceania e assim vai indo todo esse cinturão ao redor do globo, é onde que é possível produzir café. Carlos, muito obrigado, viu? Excelente aula, tu deu para nós, parabéns. Obrigado, gente. E eu quero saber quantos eventos vocês fazem por mês, fazem muitos, antes de lembrar. Mercadão dos Óculos também nosso parceiro, né? Compensados Lajeado, Preto Materiais de Construção, Estos Brindes, Ferros Castro, Toyotec também, e este episódio vai estar também na RDK, né? Do Elton espalhado aí, inclusive agora abriu RDK Nordeste, se não me engano, no Recife, acho também agora tem uma RDK lá espalhado por todo o Brasil. Muito obrigado, Elton, pela parceria. Quantos eventos vocês fazem por mês aí? Olha, depende do mês. Por exemplo, sábado e domingo teve 6. 6 eventos. E se contar com o de quarta a quarta, quarta-feira a gente começou com o primeiro e até na quarta então a gente finalizou com 7 eventos dentro ali, mas no final de semana foram 6. Varia Bastante. muito, né? Nós temos, e foi algo que a gente aprendeu tendo empresa. Tu precisa ter uma meta de quanto tu quer vender, o quanto tu precisa. E nós temos a nossa meta mensal ali que a gente vem batendo e vem sempre dobrando ela, isso é muito bom. Mas se precisar fazer evento quase todo dia, a gente faz. Às vezes não é possível fazer todo dia, porque tu também tem que limpar o equipamento, né? Sim. Mas vamos pensar num mês de 30 dias, daria para fazer 20 eventos por mês. 5 dias a gente vai mesclando limpeza, né? Mas o quanto precisar. Se precisar ser 30, também vai ser feito 30. Isso que a gente aprendeu tendo uma empresa aqui que às vezes a gente não consegue. Aqui. Mas daí tu cria o problema e aí tu vai resolver o tal do problema. E aí tu vê que tu consegue fazer. Então, há muito tempo atrás, a gente não conseguia fazer 2 eventos no mesmo dia. E aí nós fechamos 4. Descobrimos que conseguimos fazer 4 eventos. A gente achava que era o máximo. Fechamos 6. Descobrimos que conseguimos fazer 6 eventos então, no final de semana. Só assim, contratando gente. E assim vai indo. Eu acho que a gente aprendeu muito nisso. Quando tem um problema, ele parece que é impossível, mas tu só aceita o problema. E depois ele vai se encaixar e vai dar sempre certo. Carlos, obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Obrigado pela aula sobre café. A gente fica feliz. E aprendi um monte, viu? Eu acho que eu vou voltar para o saquinho de pano para passar o café. Vou tirar o coador. Se um dia precisar, chama a gente. Tem no nosso @ do Insta, tem o nosso WhatsApp. Se tá com uma dúvida mais básica que for, chama a gente lá, a gente conversa. Qual é a rede social de vocês? O nosso @ do Instagram é @uscoffee com 2 Fs e 1 E. Chama a gente no direct, no link da bio tem o WhatsApp, chama a gente ali. Pô, tô com uma dúvida, ou eu recebi um café de presente, preciso moer, a gente faz a moagem. Preciso passar, mas eu não sei como. A gente ajuda, a gente nem que faz uma ligação de vídeo, né? Para tudo se dá um jeito, então pode chamar a gente lá. Que legal. Gostou do episódio? Se inscrevam. Vocês também, né? Se inscreve no canal lá, compartilha, mande para as pessoas que você acha que gosta de café e pode aprender um pouco mais aí. Carlos, brigadão. Bom, quem será que na semana que vem vai estar sentado conosco aqui no Eu Podcast? Bom, aí tem que acompanhar as redes sociais, né? Aí vai saber. Tem que ficar por dentro. Aí vai ficar por dentro. Grande abraço a todos.